Para o pessoal que está entrando aí, né? A gente está indo para nossa sétima live. Eu acho que a ideia é gerar conteúdo para todo mundo, né? Um conteúdo um pouco diferente do conteúdo que a gente está acostumado a ver, né? A gente sair um pouco da quadra, conhecer um pouco as pessoas. Às vezes todos te conhecem de um jeito, mas às vezes não sabem os detalhes do que aconteceu na sua vida, na sua carreira, e Uhum. acaba que é muito interessante. Acho que quando eu botei o seu nome, muita gente se interessou, falou, pô, que legal, a live do Zé, eu quero ver. Às vezes não tem oportunidade de conversar com você, né, sobre esses assuntos no dia a dia, e essa é uma chance de você falar um pouquinho de quem é você, de quem foi você e quem vai ser você. Com certeza. Estamos aí. Pronto para as Boa, perguntas. legal. Boa, legal. Então vamos começar aqui, Zé. Vamos lá. Então, como é que a gente dividiu, né? Você dividiu para mim os temas que seriam interessantes, eu gostei dos temas, normalmente eu dou mais umas incrementadas e tal, mas eu gostei do que você queria falar e vamos seguir por ele, né? Vamos falar um pouco da sua carreira, vamos falar Uhum. da carreira como professor, que depois, né, você se transformou no professor, e um pouco do Paysandu, o trabalho que você faz lá já tem muitos anos, né? Que foi capitão de squash, capitão de esportes e quem sabe um dia presidente do clube. Não, isso aí a gente para na diretoria de esporte, né? Presidente é por cabeça branca. Não, beleza. Então, Zé, vamos lá. Me fala um pouquinho como é que você começou a jogar squash, quando foi, com quantos anos? Fala um pouquinho assim, o estaca zero. Sim. O Paysandu, as quadras do Paysandu foram construídas, elas ficaram prontas em mais ou menos 1982. E o conceito na época era, o clube era de tênis, todo mundo jogava tênis naquela época. Então, nos dias de chuva, vamos jogar squash, vamos aproveitar que está chovendo e vamos jogar squash. E de uns anos para frente, muitos amigos meus que vieram a ser bons, grandes jogadores como Paul Conner, Feijão, Lolo, foram migrando para o squash. E a minha migração foi só no início, só no final dos anos 80, lá para 1988, 89, que eu abandonei o tênis e falei, nossa, agora eu vou começar a me dedicar no squash, né? Tinha um outro conceito também que é um absurdo, né? Que sempre falavam que o squash atrapalhava o tênis, os diferentes estilos e tudo, então atrapalhava o tênis. Uhum. Isso foi por água abaixo, porque você vê hoje grandes jogadores de squash que jogam muito bem tênis também. E Mas a minha vice-versa, né? mas a minha migração mesmo, que eu comecei a me dedicar, treinar, competir, foi a partir de 1989. E eu não tive esse processo de juvenil, eu comecei como criança, eu já tinha 16 para 17 anos, Uhum. então eu tive que, as minhas etapas foram em cima das classes amadoras, Uhum. principiante, quinta classe, quarta, até chegar na primeira classe. Eu levei uns 3 a 4 anos para chegar na primeira classe. Foi mais ou Não, menos legal. assim. E você via já, né, que pelo menos no Paysandu, no Rio de Janeiro, o squash era muito forte, né? Eu acho que isso também deve ter te ajudado nessa migração, né? Com certeza, Fof. Eu chegava no Paysandu para bater uma bola, uma raquete assim, usada, emprestada, e já tinha lá treinando o Paul, o Feijão, o Lolo, o Lipe, o Bolinha, o Artuzinho, o Beto Macedo, os Candiotas, era tanta gente jogando que eu tinha vários adversários para poder melhorar meu jogo, né? E também Uhum. competir, porque tinha gente do meu nível e tinha gente Uhum. muito melhor. E meus amigos de infância, graças a Deus, o Paul, o Feijão, eles sempre me deram muita força. Então, sempre que sobrava um Uhum. tempinho, eu insistia muito, né, também, né? E eles me Aham. botaram para jogar com eles também, eles sempre me convidaram. Então, esse Legal. primeiro momento, forte, esses primeiros 4 anos, foi principalmente muito aprendizado. Aprendizado do jogo, aprendi muitos conceitos de como se joga squash, inclusive tive que mudar minha empunhadura, porque eu vim do tênis, né? Mas acho Uhum. que eu passei muito bem por essa etapa e pude seguir em frente. Não, legal, legal. E aí você chegou profissional com quantos anos? Com Sim, 4 anos, né? mais ou menos assim, por volta de 1994, assim, eu já comecei a jogar alguns torneios profissionais, né? Eu tive lá no clube, o Lolo já estava com essa carreira de treinador, nós recebemos, o Paysandu recebeu o David Palmer, que ficou 6 meses treinando lá com o Lolo,
E eu tive contato com o David Palmer também, fiz amizade com ele, também joguei com ele, sabe? Ele nem dava chance. Jogava para ele, ele ia acabar o jogo em 5 minutos. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Comecei a melhorar meu jogo, comecei a colar. E você que é sangue nos olhos, né, Zé? Sangue nos olhos, né? Já comecei a partir desse momento. E tive muitos bons professores nesse momento. Paul, Feijão, o Lipe. Eu era verdadeiro um sparring de luxo para eles. Então, meu jogo evoluiu bastante. Nesse meio tempo, eu comecei a observar muito como o Lolo dava aula. Ele treinando o David, os alunos que ele dava aula no Paysandu. Eu já comecei a me colocar para esse lado no futuro também, né? Não só como jogador, mas também professor e treinador. Não, legal, assim, é legal você enxergar isso, né, muito cedo, onde você queria, né, fazer essa transição, né? Que muitos não devem saber, mas você é um engenheiro formado na PUC, né? Agostiniano. Sim, estudei no Santo Agostinho. Uma coisa que eu nunca abandonei foi meus estudos, né? Então, eu desde de adolescente comecei a jogar squash, comecei a competir e viajar, mas eu sempre fiz questão de manter meus estudos. E a partir do momento que eu comecei a dar aula, que eu tive a oportunidade de dar aula no clube, eu nunca abandonei os estudos, a aula e o treinamento. O meu tempo era dividido em três. Não, legal, pô, muito bom, né? Isso é, olha lá, o Márcio falou que ele foi do Santo Agostinho também. Muito bom. Não, isso e acaba que é importante, né? Você conseguia conciliar, era tudo perto, você morava em frente ao clube, né? Muito bom. Me fala então, vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho de carreira, Zé. Vamos falar um pouquinho da sua carreira profissional, acho que é legal, né? Os anos seguintes, você começou em 94 começar a carreira profissional, né? E o treinamento muito forte, falou, né? Com o David Palmer, com o Lolo, com o pessoal todo, né? Treinamento deles. E fui apresentado também, Forte. Eu sempre, ao longo da minha adolescência, eu sempre fiz muita musculação. Na época não era esse trabalho funcional que tem hoje, era ferro. Era ferro, peso livre, era musculação, peso puro. E jogava tênis, jogava futebol, jogava squash. E quando eu comecei a me dedicar ao squash profissional, eu peguei um final de carreira do Paul e do Feijão, né, que fui junto com eles como sparring, ganhando ritmo de jogo com eles. Fui apresentado a preparação física que eles faziam com o profissional Lauter Nogueira, que vocês conhecem, que é do atletismo. Treinei uns 4, 5 anos com ele, aprendi muito com ele. Adorava treinar. E aprendi, inclusive, a pegar os treinos que eles me passavam e aplicar dentro de quadra. O que servia para o squash? Treino de força, com pouco intervalo, treino de velocidade, treino de resistência. Sempre um treino que você tinha carga, mas não excesso de carga. Você tinha a minha melhora acentuada na carga, mas também na diminuição do intervalo de descanso, né? Para você sempre ter a possibilidade de recuperação. Então, meus treinos até hoje são baseados nisso. O que eu passo para meus alunos, o que eu treino sozinho. Então, minha carreira começou exatamente indo atrás deles, viajando e aprendendo, e ganhando e perdendo, e observando. Por volta de 1996, eu tive uma boa melhora no jogo e impulsionou bastante minha carreira, porque eu joguei campeonatos até mais importantes fora do Brasil. Teve o Mundial Universitário na Holanda, teve o Pan-Americano, que eu fui pela equipe do Brasil, né? Por algum motivo, a equipe principal não pôde comparecer nesse Pan-Americano, então eles levaram a equipe reserva. Né? Fui eu, foi o Andrezinho, foi o Lipe e foi o Paul, como carro-chefe. E eu me senti completamente preparado e integrado no circuito profissional. Né? E eu comecei por aí mesmo. Zé, uma coisa que o pessoal não sabe, né? Esse Mundial Universitário que você jogou, você foi 15º colocado. Acho que fui 19º, eu perdi numa semifinal de plate. Porque você tinha a chave principal, que entrava todo mundo, e eu caí um pouco na chave de cima. Então, na segunda ou terceira rodada, eu peguei o cabeça 1 do torneio. Mas foi um campeonato muito bacana, eu conheci muita gente. O Paul ganhou esse campeonato, né? Inclusive, ele ganhou do Thierry Micu na semifinal. Não foi nem de 3-2, foi 3-1. Eu juro para você que eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Né?
Foi uma coisa surreal, um momento mágico, que eu fico até arrepiado só de lembrar. Não só pela conquista do Paul, como pela viagem em si, né? Que foi uma viagem de... Foi muito bacana. Foi realmente... Se pudesse fazer de novo, eu faria. É, E não, pena que isso é correr legal, pra porque aqui, caramba. Hã? não, é legal isso porque tem alguns juvenis aqui assistindo, né? E a importância de você sair do Rio, do Brasil, você ir para a Uhum. Europa, para os Estados Unidos, jogar um torneio desse, né? É um aprendizado muito Isso. grande, né, Zé? E só jogava quem estudava, né? Só tinha que estar matriculado numa universidade. Só jogava Uhum. estudante. No Que história é torneio, essa da van? Que história é essa da van aí, Zé? Conta aí. qual da van? Qual foi? O Netinho falou, conta a história da van. Ah, pô, tem que me lembrar dessa, porque teve tantas. Teve tantas. Acho que o Chulé lembra também. Se o Quem Chulé lembrar aí lembrar, depois, quem lembrar aí mas já depois tem escreve aí. tanta coisa. Já estou com alguma Não, idade, então às vezes aquele neurônio já pulverizou, né? Então, a gente esquece. não, muito bom, muito bom. E aí você foi, jogou na Holanda, você está contando, Joguei jogou na Holanda, Pan-Americano. depois joguei no Pan-Americano lá na Colômbia, em Medellín. Também foi muito Legal, bacana representar o Brasil, foi um momento único também, né, na minha carreira. legal. Infelizmente eu não tive outras oportunidades, apesar de sempre bater na trave nas seletivas, mas Uhum, ao longo da minha carreira eu encarei uma competitividade muito grande, né? é. E eu tive um monstro na minha frente, que era o Paul, o sobrenatural, e por volta de 1997, uma infelicidade aconteceu na vida dele, né? Ele teve um acidente que foi um baque no esporte nacional para todos nós, todos sentimos, claro que ele foi o que mais sentiu, né? Ele tinha projetos, Uhum, e mas por outro lado eu vi que eu tive que seguir sozinho essa carreira. Mas eu me uhum, sentia pronto para isso. Continuei minha preparação e comecei uma parceria muito bacana com o Andrezinho, com o Luiz André uhum, Couto. Começamos a sim, treinar juntos, o Feijão também já tinha se afastado mais das quadras, já estava trabalhando, acho que foi para o Sport TV, e começou eu e o Andrezinho meio que correr meio juntos, assim, e o Conrado veio depois, e fomos aí treinando, a gente pegamos um programa de treinamento, eu e ele, eu sempre fazia minhas corridas, minha preparação física, dava minhas aulas, já uhum, estava me formando como engenheiro, fiz uhum, alguns estágios como engenheiro, mas nunca fui muito em frente, né? E sempre uhum, gostei de dar aula, Fof. Eu nunca abandonei a aula, gostei de dar aula, sempre gostei de ter meu dinheiro, de ter minha independência, sabe? uhum. Na época eu não era casado, não tinha filhos e tudo, então eu conseguia me manter, né? Uhum. E É porque, torneio é uma coisa que você não pode considerar que vai viver só de torneios, né? exatamente, ainda mais no Brasil naquela época, acho que né, devia Pô, ser mais difícil, né? muito difícil. O circuito ele era organizado pela confederação. Então, era uma premiação muito baixa, era um circuito que, eu acho que, até fazendo um lado político, a confederação, ela não era muito a competência da CBS tocar o circuito profissional. Ela tinha que fomentar o Uhum, esporte amador em todos os uhum, âmbitos, os clubes, uhum, federações, juvenis. E o circuito foi rolando ali até mais ou menos 2000, 2001, né, com alguns problemas, com problemas de pouca premiação, de pontuação, de arbitragem. E até uhum. que em 2001 foi fundada a Associação Profissional de Squash, a APS, Legal, em que legal, os legal bem. jogadores começaram, ele mesmo, a gerir o circuito. 3 ou 4 jogadores, eu me incluí também, né? Nós montamos Uhum, um formato de regulamento e o circuito nos primeiros anos bombou. As premiações uhum, aumentaram, as etapas aumentaram também, você tinha 8 a 10 etapas por ano, confirmadas, uhum. vários jogadores juvenis começaram a Legal. aparecer. Eu vim da geração do Paul, mas depois eu passei na geração do Rafael, do Ronivaldo, do Luciano Barbosa, um grande amigo meu que, infelizmente, Deus Você foi. ele, né, se foi. Mas Uhum, vale lembrar que o Luciano Barbosa é até hoje o único brasileiro que ganhou um campeonato pan-americano individual. Né? Acho que nenhum uhum. mais até lá ganhou. É o É único da legal. história. Quem sabe Não. na frente mais alguém volte a ganhar. Né? Mas Até hoje até hoje é ele. E ganhou com muita autoridade. Né? Ele ganhou em 2000. Então tinham jogadores muito bons
e seletivas para pan-americanos, seletiva para os Jogos Pan-Americanos. Eu consegui me firmar ao longo de quase 10 anos em quinto a sexto lugar do ranking brasileiro, sempre presente nas seletivas e sempre fazendo o meu papel. Eu treinava 2 vezes por dia, o Andrezinho, o Conrado, meus parceiros de viagem, de competição, um ajudava o outro, e sempre dei minhas aulas, cheguei a fazer algumas pós-graduações, fiz uma pós-graduação em economia, fiz uma outra pós-graduação em administração esportiva, e nunca deixei, sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, de observar. Em 2000 teve o Congresso Mundial do Squash, aprendi muito, consegui ganhar material assim, para dar aula para criança, e fui desenvolvendo minha carreira assim, forte. Legal. O seu melhor ranking, a gente perguntou aqui, qual o seu melhor ranking foi Foi quinto. Foi quinto lugar. Foi quinto lugar, né? E PSA você chegou a competir em alguns torneios de PSA, né, Zé? Praticamente, PSA, todos os meus PSAs foram disputados aqui no Brasil. Nessa época eu tinha bastante PSA no Brasil, né? O Brasil Open, jogado, já fui no Rio de Janeiro fazia o International, o Brasil Open, que era em São Paulo, era em Minas Gerais, joguei em Brasília, joguei PSA em Goiânia, joguei PSA em Curitiba, tive a oportunidade de jogar na mesma chave do James Wilson, em Curitiba, ele era juvenil, marinho, porque eu via um nível absurdo, né? E eu sempre me espelhei nos jogadores, principalmente pela altura similar, né? Eu sou da mesma altura deles, então eu sempre me espelhei um pouco no tipo de jogo deles. O Wilson, jogadores altos, né? Que seriam próximos da minha idade. Não, legal. O Landowski está falando que sempre estava em Curitiba. E realmente, nessa época eu lembro. O André sempre nos recebeu muito bem, sempre nos deixou muito atencioso, pegava de carro no hotel, a gente saia para jantar, para tomar cerveja, para bater papo. Cara, muito legal. E me fala um pouquinho, Zé, como é que você fala que era seu estilo de jogo? Qual era o seu estilo de jogo? O meu estilo de jogo eu procuro utilizar o meu tamanho. Então, o máximo que eu puder volear, o máximo que eu puder evitar que a bola bata no vidro, eu vou fazer. Claro que eu tenho minhas deficiências, né? Eu preciso agachar mais que todo mundo, eu preciso ter um alongamento um pouco maior, porque para eu ir, eu levo um tempo, para eu voltar, eu levo o dobro. Então, eu preciso me adaptar a isso. Então, meu estilo de jogo é principalmente utilizar o que eu tenho de bom e também criar dificuldades para o outro jogador, ou seja, evitar deixar bolas que eu possa ser atacado. Eu jogo muito lobby, eu jogo muita bola balanceada para o fundo para deixar o adversário atrás de mim, para eu poder ter um certo conforto dentro da quadra. Você é o famoso cara que é chato de ganhar, né, Zé? Olha, eu espero que sim, né? Uma carne de pescoço, né? Já dei muito trabalho para muita gente aí, muita gente boa, né? Exatamente. Já vi muito. Parte, né? De repente eu sou muito alto, então as pessoas não estão muito acostumadas a jogar com um cara da minha altura, então eles correm a ser um risco de tomar uma certa pressão no início, tudo, ou perdem ou ganham. Os squash assim. Eu não lembro qual foi o jogo, Zé. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, lá no Paysandu, que você estava jogando com alguém que era top NSB, a pessoa estava muito bem fisicamente e sua estratégia foi tirar o peso da bola. Isso acabou com o jogo dele. Com quem foi? Olha, Você lembra desse jogo? Esse jogo, assim, eu tive o último jogo com o Bruno Bolzan, né, que ele me ganhou, mas foi um jogo muito bom, foi minha despedida. Eu abandonei as quadras em 2013, mas eu não tive chance de fazer um jogo de despedida. Então, em 2018, você fez aquele torneio com muita competência, teve o carinho e a amizade de me dar o wildcard, e eu fiz um bom jogo com ele. Então, acho que acho que foi esse jogo. Me incomodei bastante, tive que tirar. Mas também teve um jogo que estão falando isso, acho que foi um jogo no Rio Cross Club, com o André Carnier, que até eu lembrei muito do nosso falecido amigo Stuart, que estava no quinto set, eu precisava de 4 pontos para ganhar, né? Ele estava na frente, e eu olhei para o céu e falei, help me please. E aí eu usei essa estratégia, eu volei bastante, o jogo está filmado no meu Facebook, foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida, sabe? Eu já estava com 44, 45 anos, e foi muito surpreendente até para mim mesmo, ter um desempenho daqueles, né? E volei bastante, tirei bastante o peso da bola e fiz o que eu me propus a fazer.
o meu jogo encaixou aquele dia. Né? Legal, legal. Um jogo de muita força, muita velocidade, muito preparo físico, eu precisava ter tempo para respirar também ao longo do ponto. Né? E deixar ele Muito bom. de uma forma confortável. Você considera esse jogo o melhor jogo, assim, a melhor vitória que você teve na carreira, ou você lembra de alguma outra no tempo de profissional? Qual foi a sua mais legal? Qual que você mais gostou? Olha, no profissional, assim, na quadra de vidro, eu tive o campeonato do Paysandu, não foi na quadra de vidro, foi o Paysandu, um profissional do Paysandu, que eu fiz a final lá no torneio da Unimed, que eu fiz a final com o Ronivaldo, eu ganhei do Thiago Cabral, que era um jogador muito sólido, muito difícil de ganhar. O Thiago Cabral é um jogador muito inteligente, e foi a primeira vez que eu ganhei dele. Né? Ele era favorito, sempre foi top 2, top 3, sempre jogou muito bem. E eu consegui colocar esse meu estilo de jogo, ganhei de uma maneira que todos os meus golpes entraram muito bem, tudo muito caprichado. Eu acho que esse jogo aí, posso falar que foi um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo da minha carreira como profissional. Né? Tive outros jogos muito bons, assim, no Carolina Patrício, uma final de um profissional que foi só do Rio de Janeiro, né? Contra o Ronizinho. Joguei muito bem o Campeonato Brasileiro de Brasília, que eu perdi na semifinal para o Ronivaldo, né? Foi um jogo histórico, né? Ele se machucou ao longo do jogo, faltava 2 pontos para ele ganhar a partida, e eu fui indo, e ele, com muita competência, ele conseguiu finalizar o jogo. Mas, assim, eu vejo assim, eu estava em momentos muito bons na minha carreira, muito, muito animado, muito motivado, treinando bem, com saúde, meu corpo respondendo muito bem. Quase não tive lesão na minha carreira, né? Eu dou graças a Deus pelo trabalho de musculação que eu fiz na minha adolescência. Meu professor Lula Esteves aí, se tiver aí online, não sei, mas eu agradeço muito a ele pelo trabalho, né? E faço musculação até hoje, forte. O meu corpo é o mesmo até hoje. Alguns cabelinhos brancos no peito, né, na barba, mas o meu corpo, sim, minha composição física, meu peso é o mesmo. Eu mudei muito pouco. Né? Eu também. Eu tô vendo, a gente consegue ver daí. Não, muito legal. E aí você teve essa época toda que você treinou muito com o Andrezinho, com o Conrado, muito, né? E aí, acho que depois eles foram treinando menos e tal, e você começou com uma época com o Roninho, né? Sim, e depois o circuito em si, tudo tem um início, meio e fim, né? O circuito da APS, a APS teve seu apogeu e depois ela começou a decair. Os torneios minguaram, as pessoas ficaram um pouco, os patrocinadores ficaram achando o torneio muito caro, a gente tinha uma posição de que a gente não abria mão de certo nível de premiação, porque todo mundo estava jogando, todo mundo gastava para viajar, todo mundo tinha que dar aula. E o Andrezinho, o Conrado, o Andrezinho começou a sofrer algumas lesões, começou a meio que se afastar, o Conrado também começou a meio que se afastar. Teve um segundo baque no circuito profissional, que foi a partida do Luciano Barbosa, foi uma coisa que teve um baque danado. Teve um ano que não houve Campeonato Brasileiro, por motivos assim, que não vale a pena a gente falar agora. E aí eu entrei numa outra fase. O circuito começou a ser tocado a partir de 2009, 2010, começou a ser tocado pelo Daniel Pena, que fez um outro formato, com tudo registrado na PSA e tudo. E eu resolvi, eu já estava com uma idade mais avançada, né? E eu falei, não, eu gosto de jogar, eu estou bem para jogar, eu vou continuar jogando. E aí eu comecei essa parceria com o Ronizinho. O Ronizinho já estava um jogador já era uma realidade. E eu ia 2, 3 vezes por semana lá no Carolina Patrício para treinar com ele. Fiz isso por quase 2 anos. Ele volta e meia ia para o Paysandu jogar comigo, o Carnier começou a treinar junto. E aí eu comecei a ter outros parceiros e comecei a vivenciar uma outra geração também. Eu mais velho, com jogadores mais novos. Eu já na bola 7, né? Porque o mais novo quer trucidar o mais velho. E a torcida sempre é mais novo também. Então, mas também para mim foi muito aprendizado. Eu fui me reinventando, eu fui como jogador, como professor também. Eu fui vendo novos métodos de treinamento, começou a ter o treinamento funcional, com mais ênfase. E isso daí também, para mim, foi muito aprendizado.
Inclusive, tive bons resultados também nesse período. Cheguei a semifinais de campeonatos, sabe? Tive bons jogos. Num, sabe, saí de quadra muito satisfeito com o que eu conquistei ao longo dos anos. Não, pô, é muito legal. Eu acho que você é uma pessoa que eu acho que os torneios te alimentam bastante, né, Zé? Sim, sim. Eu acho que. Eu sempre falo uma coisa para meus alunos. Qualquer jogo de campeonato, você ganhando ou perdendo, você estando lá para competir, você vivencia uma outra atmosfera. Você vivencia um juiz lá em cima para apitar, você tem torcida, você tem uma pressão. É diferente do que você só jogar ali um jogo amistoso de final de semana. Por mais que o jogo seja bem jogado, você vivenciar, eu sempre chegava na semana seguinte ao campeonato jogando melhor. Sempre. Com certeza. O fato de jogar com gente diferente, de outro estilo de jogo, ganhando ou perdendo, sempre jogava melhor na semana seguinte. Não, com certeza. Você pega, só de você jogar a sério, né? Acho que você já sai um pouquinho do lazer, né? Sim. Sim. Eu acho que é um ponto muito legal. E aí você contou agora um pouquinho do Carnier. Hoje você treina muito com o Carnier, né? Hoje Sim, acho que. até essa pandemia. Não. Ele que vocês se mantêm, né, competitivos entre si, né? Sim, eu acho nós que isso temos é muito uma legal, né? parceria muito legal, Fox. A gente tem uma parceria muito legal. Assim, eu não tenho mais assim, falando, eu não tenho mais essa. Depois que eu acabei de jogar, que eu saí do circuito profissional, você vê minha história, eu conheci minha esposa, eu casei com ela, eu tive filhas e tudo. Então, para um jogador profissional, você lidar com a família junto, você não consegue ser nenhuma coisa nem outra 100%. Então, eu estava proposto a ser 100% pai de família, chefe de família. E eu comecei, em um ano eu fiquei sem jogar. Mais ou menos em 2015, eu resolvi, sempre treinando, jogando com o Carnier, ainda jogava com o Andrezinho, tudo. Mas em 2015 eu resolvi jogar alguns torneios locais, querendo jogar mais próximo da minha família, para minhas filhas terem uma ideia de como era a minha vida antes, né, delas nascerem, de me conhecer e tudo, minha esposa também, apresentar o esporte para elas, né, porque a Olga já está jogando, já começa a jogar direitinho, a outra vai começar também. E eu queria sempre assim, o meu prazer, comecei a treinar exatamente o que eu gosto de treinar, eu não preciso mais treinar o que eu tenho que treinar, eu treino o que eu gosto. Se eu estou afim de treinar isso, eu vou treinar. Se eu não estou afim, eu não vou fazer outra, vou bater bola. Então, eu sempre gostei de treinar. Alguma coisa eu sempre gostei. E comecei a jogar esses campeonatos locais, no Paysandu, aproveitando que eu tinha já uma certa rivalidade dentro da quadra com o Carnier, uma rivalidade muito saudável, por sinal, muito respeito. E aí, comecei a tentar fazer páreo com ele ali, né? Durante alguns anos e tudo. Não, eu acho que isso é um dos motivos de a gente ter elevado o nível dos torneios aqui no Rio, né? Eu acho que essa disputa sua com o Carnier, com o Cassiano, faz com que as pessoas queiram jogar para assistir vocês jogarem. Por isso que muitas vezes a gente acaba insistindo, Zé, joga, porque é legal para todo mundo, as pessoas gostam de assistir, né? E o que você falou da Olga, né? É muito legal você ver. A Lorena fica muito nervosa, né? A Lorena fica muito nervosa. Essa daí eu sinto nervosismo dela dentro da quadra já, né? Mas a Olga é legal, né? Ela aprender esse negócio da vitória e da derrota, né? Eu lembro de um torneio que você perdeu uma final, que ela chorou bastante, né? Que ela tinha a imagem do pai apenas vencedora, ele perdeu uma vez. Então, isso é importante para o desenvolvimento dela também, né? Das outras vezes que eu perdi, ela ficou numa boa depois, né? Ela aprendeu bastante isso aí. Um esporte competitivo, a Olga faz ginástica, né? Ela faz um esporte que ela não tem competição, ela tem aulas, mas é importante ela ver como é a competição, que as pessoas podem jogar bem e ganhar. Podem jogar mal e ganhar, jogar bem, jogar mal e perder, jogar mal e ganhar também. Né? Aí você tem N maneiras. É do jogo, é daquele momento. Então, a gente aceita isso. Não gosto de perder, até hoje não gosto de perder, mas aceito. Né? Leva uns minutinhos, uma meia hora para absorver, mas aceito muito bem. Né? Para descer aquele sangue, né, Zé? Mas assim, eu sempre gostei desse ambiente de pré-competição, esse ambiente que antecede, esses minutos que antecedem. Eu sempre lidei bem com essa pressão, meu joelho nunca tremeu, eu sempre absorvi bem esse espírito.
Agora, de um tempo para cá, realmente, essa chama apaga um pouco, né? Você está treinando, está jogando bem, aí você se motiva para um campeonato para jogar, aí chega no dia do campeonato, tá aquele sol danado, a família está cheia de planos, e você sabe que você tem que ficar o dia inteiro ali esperando o jogo. Então isso aqui, eu confesso para você que isso me desgasta bastante, né? É um fato que eu, às vezes, não jogo o campeonato por causa disso. Eu preciso estar sempre motivado, porque se eu for desmotivado, eu me frustro. Não, verdade, verdade. Vou só dar uma subida aqui. Vieram várias perguntas nesse meio tempo aqui, que eu falei, vamos ver o que tem aqui. Tem perguntas que eu vim depois, né, que é a questão de quando a criança tem que começar a jogar, mas isso a gente fala depois na sua parte de treinador. O Paul perguntou o que você acha para o squash ser olímpico, né? Acho que é uma pergunta muito ampla, né? A resposta é muito ampla, mas se você tiver alguma opinião formada sobre isso, é legal o pessoal ver a sua opinião também. Olha, tem um viés político também, né? Eu vejo a imagem do jogador de squash, você pega o número 1 do squash, a imagem dele vale muito menos em termos de você precificar uma imagem de um jogador como um jogador de golfe. Você pega o Shorbag, o Tiger Woods, sabe? O acesso, essa parte de preço, de valor, de mídia, tudo é muito maior. O squash já deu um bom passo em que os campeonatos eles são transmitidos pela internet. Então, todo mundo hoje consegue ver. Porém, tem um problema. Só jogador de squash que assiste. Então, no caso, a minha mãe nunca jogou tênis, mas ela sabia que era o Roger Federer. Ela sabia que era o Cadê. Sabe? Alguém sabe que é o Adefrag, o Sorbag. Se você perguntar alguém fora do esporte, ninguém sabe. Então, a imagem do esporte, o ídolo carrega o esporte junto também. Então, essa imagem está faltando um pouco disso, né? Dos torneios serem mais assim, das televisões abertas começarem a pegar mais o esporte para divulgação e outras coisas. Eles estão fazendo o possível. Estão diminuindo o tempo de jogo, a contagem já começava em 9, foi para 15, está em 11. Agora tem essa contagem do Rani Ashura aí que está sendo testada. Sabe, tem vários aspectos assim que tem que ser levado em consideração. Eu já vi, inclusive, uma matéria não sei se foi o Wilson que estava jogando em São Francisco, e estava faltando semanas para a reunião do Comitê Olímpico para decidir quais eram os esportes que iam entrar. E ele teve uma impressão muito negativa, porque no intervalo ele foi dar um rolê lá pela cidade, foi ver as lojas e tudo. Ele via raquete, skate, tábua de skate, roda de skate, todos os acessórios de skate. Ele via pessoas jogando de skate pela rua. Ele não viu uma raquete de squash numa loja. O material de squash você compra pela internet, você tem que entrar no Squash Guia para comprar. Você não tem a divulgação, o comércio não é um comércio aquecido, o comércio do squash, né? Exatamente, então, a World Squash Federation faz sua parte, os jogadores fazem sua parte, todo mundo faz a divulgação, faz vídeo e tudo. Já fizemos assim a televisão. Você já consegue enxergar bem a bola branca, você já consegue ter a qualidade da transmissão melhorou muito com a iluminação, a qualidade da quadra. Muito mais fácil você ver um jogo de esporte do que você ver um jogo, por exemplo, de hóquei na grama, que você não vê nada, né? Então, eu acho que o caminho está por aquilo que eu falei no início, né? Da imagem do jogador atrelada também ao crescimento do esporte, né? Do jogador ser mais reconhecido fora do meio do esporte. Isso, a mídia é muito importante, né? A gente está fora da mídia, então é difícil. Eu estava até comentando outro dia, não sei se foi com o Galego, foi com alguém, que você vê os principais jogadores de squash do mundo, na conta da rede social dele, ele tem 100 mil seguidores. Você vai ver um de outros esportes, o cara tem 1 milhão, 500, 600 mil. 100 mil, tá falando até muito. Eu acho que exatamente. Você vê, às vezes, um top 10 que mal usa sua rede social. Eu acho que eles tinham que, sabe, virar essa chave para falar, peraí, eu também tenho que ajudar o esporte, né? Não adianta só esperar que aconteça, exatamente. Não, muito bom, Zé. O Brasil tem que ser reinventado. O esporte brasileiro tem que ser reinventado. Não digo nem a forma de jogar, mas a forma de gerir. Nós não temos recursos, o esporte não é nem apresentado nas escolas, sabe? A gente depende de um projeto social, a gente depende
de um clube. Aqui no Rio de Janeiro, então, pior ainda que aqui no Rio de Janeiro, as academias não têm quadra. Você tem clubes que são fechados, que são para sócios e convidados dos sócios. Então fica muito difícil, né? Você depende de uma estrela que brilha aí, como no tênis apareceu um Guga da vida, e pronto, você não tem uma geração que possa representar o país, né? De quantidade você tirar qualidade. Exatamente. Mas assim, é engraçado que até mesmo no Brasil o Guga não foi bem aproveitado, né? Tipo assim, teve o Guga, mas ele também não foi bem aproveitado. Claro, midiaticamente foi um fenômeno. Mas falando para as novas gerações, o legado do Guga. Você vê um tênis argentino aí, todo ano ele tem 20 no top 100. Há mais de 10 anos, né? Enfim, mas é legal esse ponto. Agora, só antes de a gente começar a parte de carreira de treinador e tudo mais, qual você vê a diferença? Nem você tinha tocado nesse assunto, mas a gente conversando, eu queria tocar. A gente teve a APS que começou em 2001, né, Zé? Sim. E teve seu sucesso. Isso, teve seu sucesso. 5 anos de bastante movimento. Isso. Né? E a gente teve agora nesse B, que também teve seu sucesso, né? Qual a diferença você vê entre um e outro? Porque assim, a gente vê que o NSB acabou, e assim, pelo mais ou menos os mesmos problemas que a APS teve lá atrás, né? Se tornou uma competição cara. O que você acha que eram pontos que eram positivos nos dois e negativos? Sim, eu acho que o ponto positivo do NSB foi, primeiro, o trabalho do Bulik, foi um trabalho formidável, um trabalho de captação, de divulgação, um trabalho que eu acredito até que ele ficou até muito sobrecarregado com esse tipo de trabalho, e com a transmissão, mas realmente, para o patrocinador, a transmissão ficou muito cara, porque era o custo de você fazer a própria transmissão, o pessoal, a alimentação, transporte, etc., ficou muito oneroso para muitos patrocinadores. E eu vejo que a gente teve até aqui experiências aqui em campeonatos no Rio de Janeiro, que a transmissão poderia ser feita localmente, não precisava ser aquela empresa, né, naturalmente. Agora, me surpreendeu que durou o quê? 3, 4 anos? Não sei, 3 anos. Eu esperava que fosse um pouco mais, né? Acho também que os patrocinadores se acomodaram um pouco também, porque não se acomodaram, mas os Correios teve um aporte financeiro nos Correios que facilitou muito, né? Você já tinha um custo já pago, então para você fazer para o ano seguinte, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Eu não participei muito da NSB, não participei muito de grupos de discussão, eu não quero falar mais ou menos o que eu não tenho certeza aqui. Mas eu esperava que o NSB fosse seguir um pouco mais adiante. Né? De um jeito acho que bateu muito na questão de custo. Aí você falou, a transição dos Correios em relação ao Correios custo bateu muito. Era só porque foram 2 casos que começaram com sucesso, a gente achou que ia engrenar, né? E acabaram morrendo, digamos. Tudo tem que ser assim analisado, todo ano você tem que fazer um balanço do que aconteceu nesse período, o que pode melhorar, as coisas precisam sempre ter reciclagem, né? Você tem um modelo que funciona durante algum tempo, mas você tem que estar atento que esse modelo não vai funcionar durante todo o tempo que você pretende, você tem que ir adaptando esse modelo. Então, acho que talvez tenha faltado um pouco dessa visão aí de, vamos lá para frente a coisa não vai se sustentar, vamos começar a preparar um novo modelo, mas não em cima. Gente, acabou o patrocínio, e agora? Não, o patrocínio ia durar 1 ano. Então, a gente, 1 ano atrás, já tinha que estar pensando no outro ano. Como vai ser sem começar a vender as etapas sem os Correios. Você consegue as empresas já com caixa aberto para isso, para patrocínio, tudo agora. Você chega em cima da hora, eles já fecharam, o setor de eventos já fecha. Você tem que fechar 1 ano antes. Então, para meu ver, foi um pouco disso. Não. Espero que retome, né? Que a gente consiga que volte, porque tava ficando um negócio legal, né? As transmissões ao vivo, claro. Né? O pessoal estava gostando bastante. Acho que é bem legal. Agora, Zé, é um assunto que eu posso participar mais, né? Eu participei bastante também da sua carreira como atleta, eu vi bastante o jogo seu, sempre acompanhei de perto, né? Mas acho que isso aí você
posso dizer que você ajudou no meu desenvolvimento como pessoa, né, que é a sua carreira como professor, treinador, segundo pai, acho que para muita gente aqui lá do Paysandu te consideram dessa maneira. Vamos lá. Início como professor, treinador. Início. Como eu falei anteriormente, eu observava muito o Lolo dando aula. O Lolo era o professor principal lá do clube, e eu via muitas aulas dele, eu via muita forma que ele treinava o David, eu via os treinamentos dele, eu vi quando ele foi treinador da seleção brasileira por muito tempo, eu vi os treinos que ele passava para o Pô e para o Feijão, que treinava no clube Pulipe também. Então eu absorvi muito isso. O Lolo teve uma época que ele foi morar na Itália. Ele precisava de alguém para deixar no clube. E eu sempre jogando com ele, sempre próximo ali, todo dia, né? Morava em frente, e ele morava também rato de quadra. Ele falou: Zé, eu quero botar você aqui para ficar no meu lugar. Tem uns 3, 4 alunos que você pode começar. E aí eu comecei. Meu primeiro aluno foi o João Guedes. Né? Foi meu primeiro aluno de todos lá, que mora em Vitória hoje. Sabe? Sei que ele continua jogando até hoje. E eu comecei a dar aula para o João. E 2 anos depois, acho que o Lolo já estava retornando da Itália, ele e o Johnny Hills montaram um programa de desenvolvimento juvenil no clube, que você participou. Eram 3 categorias: os mais velhos, os da sua idade e os mais criancinhas. Eram só juvenis. E eu tive muita oportunidade de aprender bastante, porque eu executava os treinos que eles passavam, o Johnny ficava na parte administrativa, o Lolo fazia a programação de treino, e eu e o Paul ali, o Paul meio que no carro-chefe para jogar com vocês, eu ali dando a execução dos treinos. Foi muito importante isso para mim, esse momento, porque primeiro que eu tive muita felicidade de formar jogadores juvenis que ao contrário de mim, que não tive essa base juvenil, eu criei uma base juvenil para esses jogadores. Veio você e o Dudu Phillips, veio o Netinho, que joga até hoje, o Igor, que está morando nos Estados Unidos, mais joga também, sei que se tiver condição joga, o João Guedes, o Gustavo, o Zaguri, são jogadores, Rafael Richfield, são muitos jogadores, posso até esquecendo de alguns, assim, mas são muitos. Vocês tiveram a oportunidade de jogar sul-americano, vocês tiveram a oportunidade de jogar brasileiro, foram para o British Open, o Zaguri foi para o British Open, para o Scottish, no Juvenil. Então eu fico muito satisfeito de ter contribuído bastante aí para o desenvolvimento também dessa geração de vocês, dos mais novos, né? Que graças a Deus vocês são excelentes profissionais nas suas carreiras, vocês são pais de família e vocês continuam jogando com muita alegria e muita esportividade também, né? Vocês são muito bem de espírito para jogar. A gente acabou pegando a paixão de vocês e trouxe para a nossa vida. Acho que vocês são os coches raiz do Paysandu também. O meu segundo momento que eu queria falar foi quando eu fui trabalhar na KS. Eu recebi por volta do ano 2000, 2001, eu fiquei 2 anos lá. E eu já estava acumulando cargos da capitania de esportes, de capitania de escolas, só ficava responsável pelos esportes do Paysandu. Então, ao mesmo tempo que eu fomentava o esporte, puxando novos adeptos assim, como alunos meus, como jogadores que quisessem entrar em ligas, em competições dentro do clube, eu também estava fazendo um trabalho de juvenil, voltado lá na KS, em que eu consegui captar bons jogadores também, que eu sei que alguns deles ainda jogam. Consegui 20 alunos, tinha 2 escolas à minha disposição lá, e ficava 2, 3 vezes por semana lá na KS, de manhã e de tarde. E comecei a mesclar esses jogadores com o pessoal do clube. Eu também fiz um trabalho paralelo de captação de juvenis no clube, de uma forma muito simples. Eu montei um cartaz, eu fui no clube, divulguei o cartaz. Teremos um campeonato juvenil, apareçam. Chegaram 27 garotos do clube, do tênis, do clube, do Paysandu, fora o da KS. Eu tinha 20. No Paysandu, eu resolvi fazer a mesma coisa, aproveitando o que eu fazia na KS. Na KS era mais uma escolinha. No Paysandu, eu falei, eu tenho que fazer uma escolinha, eu vou fazer um campeonato e montar um grupo. Eu quero formar um grupo. Nesse grupo veio João Vitor, Lucas, Pedro Henrique, o Guga, o Neném. São jogadores também que estão até hoje jogando. E aí, bem motivado com isso, eu comecei a levar esses juvenis para competir pelo Rio de Janeiro, Rio Squash Clube. Apareceu o Ronizinho nesse grupo também. Eu lembro do Ronizinho com uma raquete fechada da Dunlop preta,
ele apareceu para jogar. Eu tenho fotos aqui, inclusive, depois Lembro, até legal. mando. Mas eu tenho fotos dessa época, muita de fazer campeonatos, campeonato troféuzinho. Você lembra daquelas cerimônias que a gente fazia no bowl de encerramento? Foi uma Era bem fase muito legal. boa da minha vida, Foto, porque eu estava totalmente embutido no squash, é, trabalhando com meus alunos, trabalhando com juvenis, meu treinamento de profissional e tudo, minhas aulas. Então, foi um momento que eu estava com muita energia para isso, porque realmente foi um período muito cansativo também. Eu chegava à noite exausto, né? Era muito Eu lembro que exaustivo. por um tempo, eu e o Zaguri, a gente acompanhou a sua rotina de treino, né? A gente ia correr com você de manhã, às 5h30 da manhã, Vocês quando você tinham um torneio, começava. vocês têm um torneio sul-americano, né? Para jogar. Isso, Eu lembro do pré-sul-americana, a gente. Porra, aqueles treinos lá eu nunca vou esquecer. Sim. Aquilo já era baile Walter Nogueira. É toda a série Walter Nogueira. A O que gente eu saía de faço casa às 5 da manhã. é isso, por aí. Mas Era, aprendi com o Paul, né? Eu e o Paul uma vez corremos às 4h30 da manhã, né? Às 3 horas estava todo mundo assim, ó. Acabou o dia, né? exatamente. Pô, eu lembro que era 7h30, 8 da manhã, eu tava, tipo, pra mim já tinha acontecido muita coisa no meu dia, eu tava tomando suco, porra, tô morrendo aqui. Não, exato, muito bom, cara. Enquanto a gente tem energia, a gente tem que aproveitar isso. O nosso corpo é feito para isso, nosso coração é feito para bater forte mesmo, para ser testado. Então nós temos que aproveitar nossa juventude e com o esporte, treinamento junto, trabalhando nosso corpo e nossa mente, isso só nos faz pessoas melhores, Foz. Formação de Não, muito caráter, de bom. cidadania e, claro, bons jogadores também, né? É. Não, eu acho que só quem é do Paysandu sabe, né, Zé, que você, além de me dar aula, você me dava aula particular de matemática, porque eu sempre, eu era, Teve eu virava repetidiano. Sim, alguns tive que socorrer alguns alunos meus também, né? Aproveitei minha boa base de Santo Agostinho, de faculdade, sempre gostei, sempre fui interessado por matérias exatas, né? Dei aula até para minha prima já depois de uma certa idade resolveu fazer um vestibular, eu vou socorrer ela também. E acho Porra, que eu tomei muito esporro. a didática, eu sei, eu acho que eu tenho, sem sair da humildade, assim, eu acho que eu tenho um jeito, tenho uma didática para ensinar. Está dentro de mim isso. Eu gosto de ensinar. Mas gosto de Não, aprender também. isso tem mesmo, também. Então, agora você falou didática, vamos lá. Me fala um pouquinho, assim, para quem, né, não conhece, né, não teve a oportunidade de treinar com você, de ter aula com você, me fala um pouquinho da sua metodologia de aula, do seu treinamento, se a pessoa quiser, eu acho que hoje você está numa fase, né, que você está sem um atleta, digamos, de ponta, treinando no atual momento, né, mas me fala um pouquinho da sua metodologia de aula normal e de treinamento, caso alguém queira ir um pouco mais a fundo, Sim. né? Eu quero competir de uma maneira mais forte. Me fala um pouquinho dessas duas. Esse é o ponto. O ponto para começar é o seguinte: a minha ideia é ensinar o jogo. Então, se chega alguém para mim, olha, estou obeso, nunca entrei na quadra, preciso perder peso. Eu falei, não é comigo. Eu vou ensinar você vai perder peso quando você começar a desenvolver sua movimentação, quando você começar a quebrar a inércia. Inércia não é necessariamente você ter massa. Inércia é você ter a resistência a se mexer. Então tem pessoas magras que têm muita inércia, tem pessoas pesadas que têm pouca inércia, que conseguem se mexer mais. Mas o meu intuito é ensinar o jogo, a parte técnica do jogo de início. A pessoa pegar a raquete no momento do jeito certo, o iniciante vai ter que pegar a raquete do jeito certo. Vou começar a fazer, principalmente, ensinar o que serve aquelas paredes. Não é simplesmente você bater na bola, escutar um barulho agradável e mirar a cara do teu chefe na parede e bater de qualquer jeito. Não. Você tem que bater sabendo, dosando a força. Então, esse conceito leva um pouco de tempo para o aluno assimilar. Claro. Quando ele assimila, isso que faz ele tomar o gosto pelo esporte. Porque é um esporte que ele começa a entender o que ele está fazendo lá dentro. Pode ter seus erros, suas deficiências. Eu sempre peço para que aqueles alunos que jogam, que consigam jogar fora da aula, me tragam um feedback de quais deficiências, quais dificuldades que você está tendo ao longo dos jogos que você está fazendo. Então, um aluno que tem aula uma vez por semana, que não tem tempo, não tem interesse, ele quer só fazer uma atividadezinha, eu procuro fazer uma aula bem movimentada, mas também perco um tempo inicial ensinando ele a bater corretamente, né?
Dou muita noção de segurança para ele também ter noção de segurança, saber se proteger, botar uma bola para o campo, ir para o meio, saber parar na hora que tiver uma interferência do adversário próximo. Então, para os meus alunos iniciantes, eu dou mais ou menos essa didática, né? Conhecimento técnico, o conceito do jogo e coloco eles para jogar. Para jogar. Eles precisam ter jogo diversificado. No clube tem muita gente iniciante. Tem muita gente que joga. Um jogador mais avançado, só para terminar o raciocínio, um jogador mais avançado, vou pegar um caso do João Vitor, que já tem 2 treinadores de semana, já tem um Lucas, que já tem uma ambição lá na frente de um campeonato que possa jogar. Aí a gente já faz uma programação, como eu faço também no início do ano, antes do circuito começar, a gente faz uma pré-temporada, dando muita ênfase à parte física, né? Quando começa a chegar mais próximo da competição, a gente começa a trabalhar a parte técnica, a parte de conceito de jogo, começa a mesclar, os drills já começam a virar jogos condicionados, em que você fica limitado, e o ser humano pensa bem melhor quando ele está limitado. Você limita o ser humano e tem que ser obrigado a pensar, a sair daquele labirinto. Então, a minha metodologia segue muito isso aí, para os jogadores mais avançados. Não, legal, pô, muito bom. E assim, você foi. Até vamos falar daqui a pouco de capacitação, eu acho que já entra nisso, mas eu acho que esses cursos de capacitação, acho que com o tempo, você foi fazendo uns treinamentos diferentes, acho que eu que sempre vou e volto, acho que toda vez que eu vou e volto, eu vejo que tem uma metodologia diferente que você está trazendo, eu acho que é o meu planejamento. Quanto mais eu puder me capacitar, melhor. Eu quero fazer todos os cursos que forem me oferecidos, eu quero me capacitar o máximo possível, eu quero sempre estar melhorando, eu quero sempre procurar me diferenciar do grupo de professores que tem aqui. Na minha vida, eu posso falar para você que eu ensino bastante, mas eu aprendi muito mais do que eu ensinei, então eu quero continuar nessa linha, tá? Sempre que for possível, estou aí presente para me capacitar cada vez mais e transmitir isso para os meus alunos e para quem quiser vir a treinar comigo. Não, você até ia fazer o curso, né, com o Galego agora, mas veio o Covid, né? Veio o Covid, então, mas eu estou pronto. Tá, na hora que ele bater o martelo, eu estou indo lá para encontrar com ele. Não, legal. Eu lembrei de uma pergunta agora lá atrás, que agora eu vou voltar. O Fabinho Sequim perguntou quantas pessoas já ficaram hospedadas na tua casa? Olha, ao mesmo tempo, já dormiram num apartamento, que eu morava num apartamento pequeno, de uns 80 metros quadrados, dormiram 10. Dormiu gente até debaixo do fogão. Tinha gente até debaixo do fogão, se enrolaram com um pano de prato. Né? Mas assim, eu recebi muita gente lá em casa, eu recebi jogadores profissionais, eu recebi estrangeiros, fiz amizade, o Esteban Casarino, um grande amigo meu também do Paraguai, que eu conheço há muito tempo, já ficou lá em casa, o Coppinger, o sul-africano, já ficou lá em casa, o Fabian Vercelli já ficou lá em casa, o Luke já ficou lá em casa, que hoje ele tem uma escola lá nos Estados Unidos, e outros também, já sempre passaram lá em casa. Mas sempre com uma condição, tinha que treinar comigo. Né? Não era para treinar comigo, não. Vamos acordar cedo e vai treinar comigo. Aproveitava o ritmo deles ali e aproveitava mesmo. E é muito bom, né? Porque deve ter... Ao longo dos anos, muita gente. Júlio Caseiro, então, ele já tem quase um quarto aqui. Né? Mas o Júlio, você nunca sabe quando o Júlio ia aparecer, né? Ele aparece, ele avisa que vai aparecer e não aparece. Quando ele não avisa, ele fala que está chegando. Né? Ele toca a campainha. Então, mas eu estou sempre preparado aí para receber alguém. Sempre que eu posso, estou preparado e recebi muita gente lá em casa, com muita gratidão, assim, são meus amigos, e foi muito divertido esse momento, esse período. Não, muito bom. Mas agora não é você que manda, que manda mais não, Zé. Agora a Lorena que libera quem... Não, agora eu tenho que pedir permissão, né? 3 para 3, né? Quem apareceu? Nós estamos muito alinhados. O Bolinha apareceu aí, ó. Até o Bolinha, você conseguiu trazer para essa live. O Bolinha tem uma coisa, eu lembro do Bolinha. O Bolinha, ele também, meu amigo de infância, né? Começaram a jogar o Feijão, o Bolinha e o Lipe. Eles sempre jogavam assim, o Bolinha, eu escutava sempre aquela. O Bolinha, ele não foi assim, não chegou como o Feijão e o Lipe chegaram, mas ele era o mais talentoso, era o que levava mais jeito para a coisa. Só que eu e o Bolinha, ele tinha outros interesses, né? A mulherada não deixava ele em paz, né, Fonte? Então ele não deixava... Cara, nunca vou esquecer.
eu era pequeno, acho que teve uma foto por um jornal, alguma coisa assim, que aí ficaram os três ali naquela área que hoje em dia a gente faz churrasco ali, tirando a foto, né? Os irmãos Borges, não sei o quê, muito legal. Não, muito bom, é bom aparecer, né? Ouvir um pouco as histórias, né? Boa linha. Tenho que lembrar também dessa época do meu amigo também falecido, Araújo, uma Araújo. personalidade incrível, Araújo, que está fazendo muita falta até hoje pela alegria dele, né? Ele era amigo de todo mundo, sabe? Então, é uma personalidade que faz muita falta aqui para nós aqui nos Costas do Rio. É verdade, verdade. O Araújo é o cara que era pequeno, mas era bem, bem legal mesmo. Tricolor, doente, né? Sofreu. Nem todo mundo é perfeito, não dá para ser perfeito, né? É verdade. Ô Zé, planos para o futuro. Me fala um pouquinho, antes de entrar um pouquinho do tema do Paysandu e tudo mais. Quais são os seus planos para o futuro aí? Olha, eu quero, como eu falei, meus planos principalmente eu quero me capacitar cada vez mais, eu quero ser um treinador cada vez melhor, quero todos os cursos que eu puder fazer, eu vou fazer, e quero continuar dando aula, quero continuar ensinando, quero continuar sendo o pai de família que eu sou hoje, quero continuar trabalhando para dar um futuro para minhas filhas. O meu futuro é o futuro das minhas filhas. O futuro das minhas filhas, assim, é a coisa mais importante que eu tenho como meta, né? Eu, no momento, eu não tenho plano assim, de montar uma academia, não tenho planos de ser dirigente, de ser presidente de nada, sabe? Eu quero, assim, dar um conforto para minhas filhas. A Olga, ela tem um passaporte americano, então eu quero ensinar o esporte para ela, para ela ter a oportunidade de desenvolver no esporte. Ela tem uma opção também de fazer uma faculdade lá fora com bolsa de estudos, né? Que acho que é um grande caminho para os juvenis que estão assistindo aqui, é você nunca abandonar seus estudos, focar no inglês, analisar como está o ensino americano, a universidade americana, os torneios americanos. O americano, ele não quer ser o número 1 do esporte, mas ele quer ter gente jogando, ele quer massificar o esporte, ele gosta daquele ambiente, daquelas torcidas de envolvimento de pais nos torneios universitários, nos torneios de high school. E volta neles, consequentemente, aparecem bons jogadores. Você fez anteontem entrevista com o Gordon. Um baita jogador. Muito bom. Né? Muito bom. Um baita jogador. Eu acho que o pessoal, né, o Fabinho falou, o Gordon falou, a Giovana Veiga vai falar sobre os Costas dos Estados Unidos, que ela faz faculdade lá. Eu acho que eu quis trazer esse pessoal que está lá, porque acho que a gente vê o Egito como potência profissional, mas acho que a potência de desenvolvimento do esporte é nos Estados Unidos. Sim, eu acho claro. que a minha análise, pelo menos a minha opinião é essa, né? Eu penso, o Egito, no caso, ele tem é o segundo esporte lá do Egito, né? É como se fosse o vôlei para nós aqui. E eles têm desde o início o foco. Eles pegam a criança de 5, 6 anos e o foco é a busca por resultados. Você treina o moleque para ser campeão. Você treina o moleque para ele estudar, para ele ser um cidadão. Você treina o garoto para ele ser... Você arregaça o garoto desde o início. Né? É um treino forte, é um treino intensivo, é um treino que, de repente, você tem muitos bons jogadores assim que às vezes não... Só um minutinho, desculpa atrapalhar seu raciocínio. A live vai acabar em 15 segundos, ela vai cair e aí a gente faz de novo, beleza? A gente entra de novo, vai acabar em 10 segundos. Então, vamos lá.